Olá, seja bem-vindo! Para muitos, vencer na vida significa deixar de lado o amor, a família e a vida pessoal e apostar todas as fichas no trabalho. Mas e os sonhos pessoais, como é que ficam nessa história? Para falar sobre esse assunto e também sobre o livro 7 Saltos para a Realização dos Seus Sonhos, a nossa convidada de hoje é Elisângela Hansi, que ela é palestrante e escritora. Elisângela, muito obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço, é com um imenso prazer que eu agradeço o convite de vocês para falar um pouco sobre o impossível eu posso e quais são esses 7 saltos que ajudará você a realizar seus sonhos. Aliás, essa é a minha primeira pergunta. Quais são esses 7 saltos, então, para a gente realizar os nossos sonhos? Então, esse livro, ele é um livro, a ideia principal do livro é que ele fosse um livro para uma leitura rápida, para que você pudesse, automaticamente, de frente, com um objetivo, ter a atitude necessária para realizar aquilo que você tanto queria, um sonho. Então, ele é um livro que ele tem 7 capítulos e entre esses 7 capítulos você encontra uma história de um paraquedista que chama-se Felix Baumgartner. Ele é um paraquedista australiano de 43 anos de idade e que ele saltou nada mais, nada menos do que da estratosfera. Só, pertinho, né? Pois é. E para você ter uma ideia, o meu primeiro objetivo em escrever um livro que pudesse ajudar as pessoas a tomar esta atitude frente aos seus sonhos, era substituir a palavra passos, que normalmente nós usamos para qualquer coisa em nossa vida. Um passo de cada vez, um passo de cada vez. 4 passos para você encontrar o emprego dos sonhos, 5 para você sair daquele que você não aguenta mais, e por aí vai. E eu substituí a palavra passos pela palavra saltos, que de cara acaba deixando as pessoas até em dúvida. Mas por que um salto? O salto que eu proponho no livro e convido aos leitores a tomarem essa atitude, ele é exatamente voltado a uma atitude determinante, que não tem volta. Uma vez que você está preparado e tem todas as estratégias prontas para poder alcançar aquele sonho antigo, aquele que você está guardado lá na gaveta há muito tempo, que ele já está empoeirado. E eu até costumo brincar e contar que tem uma história muito bacana. Dentre os capítulos do livro, eu conto a história de eu assistindo um programa de TV desses que faz aconselhamento de casais. Nesse dia, o apresentador ele colocava a ideia de que quando você tem um problema com o seu marido, você pega os defeitos dele e guarda na gaveta. O marido, a esposa faz a mesma coisa. De repente ela não gosta muito que o marido deixa lá a pasta de dente aberta, né? Ou outras coisas do gênero, pega o defeito dele e coloca na gaveta. E pensando nisso, eu pensei, depois de muitos anos, em uma gaveta explodindo de defeitos. Porque afinal de contas nós temos uma série de defeitos. E quando que nós poderíamos, de repente, abrir essa gaveta e resolver tudo aquilo? E depois que tivesse muitos defeitos, já não tinha mais tempo para você poder resolver tudo aquilo. E eu percebi, estudando e pesquisando muitas pessoas, que eu gosto muito além de ajudar as pessoas nesse sentido, avaliá-las para poder, dentro daquela experiência que ela tem, construir uma estratégia para a solução desses sonhos, que muitas vezes estão guardados ali na gaveta há muito tempo. Eu percebi que as pessoas elas guardam também sonhos em gavetas. Muitos sonhos. Hoje, Leandro, a pessoa não consegue, ela amanhece com meia dúzia de novos objetivos. É verdade, colocar em prática que é difícil, né? Então, mas assim, ela acorda inspirada para que de repente ela possa ter uma nova ideia, um novo ânimo, uma nova vida. Só que pelo mundo, você acaba de repente escutando que aquilo que você sonha, aquilo que é tão importante para você, é impossível. Quem nunca ouviu isso, Quantas vezes nós não ouvimos, né? A gente sonha assim, não, baixa a bola. Você chega entusiasmado para contar para alguém aquela sua ideia genial, aquele seu sonho, aquilo que você sabe que vai te realizar ou vai te completar, o que vai trazer a tão sonhada felicidade, que é o nosso objetivo, né? Quando nós acordamos todos os dias, nós buscamos a felicidade. E de repente você escuta, você conta para alguém aquilo ali e a pessoa fala isso para você. Para, Leandro, isso é impossível. Na hora, você pega aquele sonho e guarda na gaveta. E amanhã você vai pegar o sonho e guarda na gaveta. Daí, depois de muito tempo, esse sonho, a sua gaveta ela tá tão cheia de sonho. Sabe aquela gaveta que ela está emperrando para abrir? Que você abre e ela cai para um lado, ela cai para o outro, cai lá para trás? Essa é a sua gaveta do sonho. Vai estar assim a sua vida também, emperrada, Exatamente. E o que acontece? Você desiste de sonhar.
Aí que mora o perigo, né? Quando eu pensei de escrever esse livro, eu pensei exatamente de ajudar essas pessoas e de mostrar para elas que nada é impossível a partir do momento que você tem a atitude de saltar em busca dos seus sonhos. E quando eu escrevi esse livro, tem uma história muito legal. No início desse ano, eu tive 2 familiares que eles tiveram um diagnóstico de câncer. Eu tinha acabado de escrever, mas eu ainda não tinha procurado uma editora e o meu projeto ainda estava ali um pouco na gaveta. Quando, de repente, um desses familiares, num estado muito mais grave da doença, ele internado num hospital, eu lembro que eu fui fazer uma visita para ele, isso daí foi em meados de abril, ele já num estado bem grave. Nos próximos dias ele ia fazer uma traqueostomia, porque ele estava com um câncer na traqueia, nas cordas vocais. E conversando com ele, eu queria entender qual era o que eu podia ajudar ele para que naquele momento que era tão difícil, prestes a uma doença tão grave, o que eu poderia fazer para que eu pudesse motivá-lo a sair daquele buraco. E eu resolvi, Leandro, que é o que eu faço e pergunto para as pessoas. Olhei bem nos olhos dele e perguntei para ele assim: quais são os seus sonhos? O que você deseja? Eu acreditava que naquele momento ele ia me dizer meia dúzia de coisas e que eu iria desenvolver uma estratégia para ajudá-lo a realizar aqueles sonhos e que aquilo fosse uma meta para que ele pudesse se curar. Leandro, esse momento foi um momento muito forte na minha vida e desse momento é que eu acabei tomando a decisão de procurar uma editora e esse livro eu sei que ele ajuda muito as pessoas, eu recebo feedbacks incríveis em relação a isso. Esse homem olhou bem nos meus olhos e naquele momento ele falou para mim: filha, eu não sonho há 23 anos. Leandro, eu não imaginava que existia no mundo alguém que não sonhasse. Ainda mais há 23 anos. Há 23 anos. Eu acordo todos os dias com meia dúzia de novos sonhos e batalho até a meia-noite para pelo menos um deles ser realizado. E quando eu não faço só o meu, eu faço o seu, eu faço o do outro, mas eu luto pela busca da realização dos sonhos e eu acredito no sonho de todas as pessoas. E esse homem, há 23 anos, não sonhava. Eu parei para analisar a vida dele, estudar, e eu percebi que realmente o que ele estava falando era verdade. Ele não tinha construído nada, ele não tinha relação nenhuma com uma família, ele não tinha um amor, ele não tinha uma vida profissional, ele não tinha uma realização profissional. E o que é mais importante nessa situação, e o que eu falo para as pessoas que hoje estão acompanhando esse programa, acreditem no seu sonho. Lute, mas lute muito por ele. Você ter um sonho é você ter uma inspiração para acordar todos os dias. E é tão valioso, é tão precioso você lutar de verdade e tapar os ouvidos quantas vezes for necessário para que você tenha foco e direção para esse sonho. Eu digo isso porque esse homem, que há 23 anos não sonhava, 4 meses depois dessa conversa, ele morreu. Ele já tinha feito a operação, que poderia dizer, não, de repente ele não se tratou, não. Ele já estava numa condição física que, de repente, permitia a ele um tratamento severo, mas que não o levaria à morte. Mas ele não tinha sonhos, Leandro. Ele não tinha. Qual era a motivação dele para acordar amanhã? Então, você tem que sonhar e acreditar nos seus sonhos. E por isso que o livro Impossível Eu Posso, eu trago 7 atitudes saltadoras, inspiradas na história de Felix Baumgartner. Da estratosfera lá, né? Exatamente. O Felix Baumgartner, esse australiano, ele tinha um sonho, entrar para o Guinness Book como o salto mais alto do mundo. Mas ele, para você ter uma ideia, ele já tinha saltado de cavernas, avião, ele já tinha saltado da mão do Cristo Redentor. Leandro, era o sonho dele. Os motivos pertencem a ele. A ele. E eu imagino que durante essa trajetória de preparação, ele ficou 5 anos se preparando. Não deu um estalo amanhã da estratosfera, né? Exatamente. E quando eu proponho 7 saltos para você realizar aquele grande sonho, aquele sonho que está lá na gaveta, eu estou falando para as pessoas exatamente que, por mais maluco que seja, é o seu sonho. Só que para isso, comparando a história do Félix, ele ficou 5 anos se preparando.
ele procurou a melhor equipe que poderia existir, com grandes patrocínios, lógico, para que ele pudesse se preparar para poder fazer esse salto. Então, antes da gente alcançar o sonho, é importante a gente planejar as etapas para chegar a ele, né? Sem sombra de dúvida, porque de pai bola, quando você coloca assim, olha, você tem que ter uma atitude saltadora, esquece aqueles passos. Os 10 passos para emagrecer, os 15 para arrumar o emprego dos sonhos, né? Os 10 passos para você ser promovido. Esquece os passos, porque o passo ele te permite dar 1 para frente e 10 para trás. É verdade. E é exatamente esses 10 para trás que muito me preocupa. Esses 10 passos para trás que me fez colocar num livro de leitura muito rápida. Em 30 minutos você lê esse livro e era essa a principal ideia, que você não ficasse uma semana esperando para poder tomar aquela atitude. Não. A partir do momento que você está ali na hora do almoço, é hoje. É hoje que eu vou pedir aquela promoção. É hoje que eu vou pedir aquele aumento de salário. É hoje que eu vou procurar uma melhor qualificação profissional para me encontrar na minha vida profissional. Então, o impossível eu posso vir de encontro a esse momento. E é exatamente por isso que eu coloquei 7 situações que normalmente elas impedem as pessoas de tomar essa atitude saltadora. E a importância de, nesse momento, você parar com os passos de 1 para frente e 10 para trás e tomar uma atitude de subir numa ponte com 30 metros de altura, olhar lá embaixo, se preparar e saltar. 7,5 da queda, por nenhum momento você vai dizer, olha, eu acho que eu vou desistir. Não, já era, e voltar ao ponto inicial. Não. E é esse mesmo espírito, é essa mesma ideia central que eu trabalho cada um desses capítulos para que uma vez que você está preparado, você se preparou, acreditou naquele seu sonho que todo mundo disse que era impossível e saltou. E o próximo ponto é a chegada. Na história do Félix Baumgartner, depois desse momento, desse salto, ele, durante o salto, como era uma coisa muito desafiadora, era muito perigoso, ele também por algum momento teve medo. Que loucura! Mas ele estava ali, ele estava preparado. Para você ter uma ideia, no momento do salto, que aconteceu uma coisa louca, e não estava tão preparado essa questão, que isso também acontece na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Uma vez nos engajamos a um novo projeto, coisas podem acontecer. Exatamente. Só que você está preparado. E você sabe que você está preparado. Durante essa queda, ele começou a entrar num giro lento, e esse giro lento começou a ficar muito mais rápido. Para você ter uma ideia, se ele não conseguisse estabilizar, o nosso organismo iria mandar o sangue todo para um lado do corpo. E ele automaticamente poderia morrer. E nesse momento ele só conseguia pensar nas pessoas que estariam esperando ele lá embaixo. Meu Deus, a minha mãe me esperando lá embaixo e vendo uma cena trágica do próprio filho dela, que provavelmente deve ter sido uma daquelas pessoas que disse, filho, isso é impossível, não faça. Não faça isso, né? No meio dessa queda, ele chorou várias vezes. E nós choramos várias vezes no meio da realização de um sonho. Só que naquele momento, essa cápsula que o levou até 36 mil metros de altura, para você ter uma ideia da altitude, de quanto é alto isso, um avião comercial normal, ele voa numa média de 12 mil metros. Ele simplesmente estava a 36 metros. 3 vezes só, mano. Exatamente. E para o ponto onde ele chegou, ele subiu com uma cápsula, que é erguida por um balão. E desse ponto, na hora que ele abre essa cápsula, ele vê lá embaixo aquele planeta pequenininho, muito azul, um mundo imenso. E ele toma aquela atitude saltadora de saltar. Será que nesse momento ele pensou em desistir? E se ele pensasse em desistir, qual era o caminho de volta? Como que ele iria voltar uma vez que essa cápsula ela está num local que você não te permite mais retorno? Então, trazendo essa experiência para a nossa vida, eu convido as pessoas para cada grande sonho, para cada grande projeto de vida, pegar aquela sua cápsula, subir num lugar mais alto que tiver, se preparar mesmo, se encher de coragem, abrir a portinha da cápsula, olhar lá embaixo e se jogar. E se jogar em direção aos seus sonhos.
é aquele emprego que você sempre quis, se joga. Sem medo de ser feliz, né, Elisângela? Exatamente, porque assim, tem um ponto que é muito importante, que eu considero, as pessoas, que eu até vou estar entrando no primeiro capítulo, não faça apenas o que os outros dizem para você fazer. Quanto tempo da vida que as pessoas acabam vivendo somente da opinião dos outros? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? no segundo bloco, vamos deixar esse suspense. Você de casa não sai daí, a gente continua falando sobre a busca pela felicidade. Até já.